Neste momento, nós vamos ler juntos João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só dizer que esse versículo aqui é muito lindo. Eu vou repetir ele. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um detalhe muito lindo, né, que João fez questão de escrever e deixar registrado ali pra gente, porque João percebeu o amor de Jesus para com seus discípulos ali. Ele percebeu este amor e percebeu que desde o começo que Jesus chamou eles, Jesus continuou com esse amor, permaneceu esse amor até o fim. Esse capítulo vai falar muito sobre amor, então é muito importante a gente ler e perceber esse amor de Jesus e o amor que ele manda que a gente tenha também, que nós tenhamos com o nosso próximo. Versículo 2. Calma gente, peraí que tem fio na minha frente, aí fica difícil de eu ler. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então aqui, basicamente, o inimigo já estava plantando a famosa semente ali no coração de Judas Iscariotes. E nesse momento aqui, Jesus ele já sabia de tudo, sabe? Ele já tinha entendido perfeitamente, ele já sabia, mas já estava claro ali de que ele desceu, de que ele viveu o ministério dele e que estava chegando a hora dele voltar para o Pai, dele morrer. Assim, Jesus se levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Imagina, gente, Jesus todo-poderoso levantou ali da mesa, pegou uma toalha, uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E essa cena não choca só a gente que tá lendo, mas também chocou os discípulos ali naquele momento, né? Chegou-se a Simão Pedro, Jesus chegou ali a Simão, versículo 6, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro estava ali sem entender. Ele não se sentia digno do mestre lavar o pé dele. E aí Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você vai entender. E Pedro respondeu para Jesus: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E aí respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Vamos parar por aqui e vamos falar um pouquinho sobre esses versículos aí. O que acontece, gente? Jesus estava lá com os discípulos e aí ele levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Aqui, é bom dizer também que o livro de João não fala exatamente sobre algumas coisinhas, mas no livro de Lucas, nessa cena aqui, tem um momento que não é falado, não é narrado no livro de João. Antes de Jesus lavar os pés dos discípulos ali, em Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, diz que os discípulos eles estavam se questionando para saber qual deles era o maior. Qual deles era o melhor, o maior ali entre eles e tudo mais. E aí Jesus se levanta, pega uma toalhinha, uma bacia, abaixa e começa a lavar os pés de cada discípulo. Obviamente, Jesus estava ali querendo passar para os discípulos uma visão de humildade, sabe? De vocês não precisam competir sobre quem é o melhor. Nada ali aqui, vocês competindo nas curtidas ali. Enfim, vocês não precisam competir sobre quem é o melhor, quem é o maior entre vocês. Não tem isso, entendeu? Se o próprio mestre, o próprio líder que estava ali, que eles estavam seguindo, Jesus, ajoelhou para limpar o pé, para lavar os pés de cada um,
Então eles tinham que parar com isso, eles não tinham que ter essa competição toda. Eu sei, Emanuel, eu sei. Brincadeira. Mas enfim. Então ele queria passar essa mensagem para os discípulos ali, entende? Então é importante falar sobre essa parte lá de Lucas para que a gente entenda o motivo de Jesus ter lavado os pés dos discípulos ali do nada, que não foi do nada, né? E ele para lavar os pés ali dos discípulos. É muito importante também a gente entender sobre isso de lavar os pés. Não é algo que Jesus simplesmente inventou na cabeça dele e falou, vou lavar os pés de todo mundo aqui agora e pronto. Não, antigamente, naquela época, as pessoas elas viajavam muito, viajavam horas e quilômetros a pé. Elas andavam muito tempo a pé ali e isso desgastava muito, né, a rua, o chão, né, a terra empoeirada ali. Então isso de lavar o pé era uma cultura, era um hábito muito comum. As pessoas chegavam nas casas uma das outras, antes de entrar, paravam para lavar o pé e tudo mais. As pessoas já lavavam os pés, inclusive as pessoas mais ricas, que tinham mais dinheiro ali, elas tinham escravos só com essa função. O escravo ficava lá só pra esperar quando chegasse alguém, esse escravo lavava o pé dessa pessoa, entendeu? Então era algo ali que as pessoas tinham o costume de fazer. E aí Jesus, ele faz isso pra mostrar essa intimidade, não, essa humildade, sabe? De que eles precisavam ter. Versículo 9. Aí, no caso, né? Aí Simão Pedro vai lá e fala... Jesus, não, você não vai lavar meu pé, não. E aí Jesus fala com ele, né? Se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Aí ele fala, não, então lava tudo. Lava a cabeça, lava o corpo, lava o pé, lava tudo. Eu quero ter parte com o Senhor. E aí Jesus vai lá e responde pra ele, ó. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, gente. O que eu entendo com isso aqui é quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Esse quem já se banhou, eu imagino muito que seja, sabe, quem já... Eu não vou nem usar batizado, mas quem já tá com Cristo, sabe? Quem já firmou uma aliança com Jesus, já se banhou, vocês entendem? Já é uma nova criatura. Só que mesmo sendo uma nova criatura, a gente precisa continuar lavando os pés. Conseguem entender? Precisamos continuar lavando os pés diariamente, todos os dias. Então, se você já se banhou, você não precisa tomar um banho inteiro. Não literalmente falando, tá, gente? Mas enfim, no caso, você nasceu de novo já. Você não precisa... Vou usar o batismo, por exemplo. Você não precisa se batizar de novo. Uma vez batizado, você se batizou. Você entende? Não existe 2 batismos. Se batizou. Mas mesmo você sendo batizado nas águas, você precisa lavar os seus pés todos os dias. Novamente, não no literal. Mas no caso, todos os dias você precisa se limpar e deixar pra trás o seu eu do passado, deixar pra trás suas vontades, negar a si mesmo todos os dias. Isso é muito importante, sabe? A gente limpar os nossos pés, porque a Bíblia mesmo nos informa que os nossos pés, eles precisam nos guiar pelo caminho certo, sabe? Os nossos pés, eles precisam nos levar pro caminho da salvação, que é Cristo. Então, se a gente estiver ali com o pé sujo, entende? A gente vai acabar se perdendo, tropeçando no caminho, então a gente tem que estar ali com os pés limpos em Cristo. Fez sentido, gente, essa fala? Espero que sim. Carregar a cruz diariamente é isso, Cleiton. Exatamente isso. Esse é o ponto. E fez muito sentido isso aqui, então... Quer dizer, pra mim, né? Espero que tenha feito sentido pra vocês também. Vamos continuar. Aí, enfim, aí Jesus disse, né, que todos eles já tinham se banhado, já estavam ali limpos, mas precisavam só lavar os pés. Mas ele deixa bem claro que nem todos. Ele cita ali, dá uma alfinetada pra Judas, que a gente vê mais uma vez, né? Que Jesus já fez isso algumas vezes aí ao longo desse capítulo. Dá aquela alfinetada. E ele faz isso de novo com Judas. E é muito importante a gente lembrar que no começo deste capítulo, muito antes dessa conversa, muito antes de Jesus resolver lavar os pés dos discípulos, diz no começo desse capítulo que o inimigo ele já estava ali plantando a semente no coração de Judas. E a gente vai perceber ao longo deste capítulo que Judas vai dando ouvidos a essa semente. Compreendem? Isso é bastante forte. Quando terminou, versículo 12 agora. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma coisa que é importante a gente falar aqui é que Jesus já sabia que aqueles homens que estavam ali seriam grandes mensageiros, grandes pastores de alma, sabe? Seriam ali os primeiros pastores, as primeiras pessoas que estariam tomando conta de igrejas ali. Jesus sabia disso. E lembra que eu falei com vocês que em Lucas diz que antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, eles estavam ali se questionando quem era o maior? Então acredito que o medo de Jesus, o medo não, né? Mas enfim, o que Jesus queria passar era que depois que eu subir, depois que eu morrer, e enfim, subir aos céus de novo, e vocês se tornarem pastores e terem que cuidar das ovelhas, vocês não podem ficar com essa soberba, sabe? De que eu sou maior porque eu andei com Jesus e você não. Então eu sou maior do que você. Não, eu sou maior porque eu sou o discípulo que Jesus amava, né, João? Eu sou maior, enfim, ficar nisso, sabe? Não poderiam estar nisso. Então esse exemplo de Jesus ajoelhar, lavar os pés e dizer isso aqui pra eles, ó, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então assim, vocês todos são iguais, sabe? Vocês são iguais. Não é eu sou maior e aquilo. Vocês são iguais. O único que é grande é Deus, apenas Ele. Então nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, sabe? Então essa soberba, essa ganância de que eu sou maior e, enfim, eu mereço aplauso. Você não merece nada. Você é um pobre coitado. E, enfim, e é essa visão que Jesus queria que eles tivessem, sabe? De que eles não são merecedores disso, sabe? Dessa glória, de querer ser maior. Não é isso. É isso, gente. Ninguém é maior do que ninguém e tudo mais. E eu acho que poderia sim surgir isso, sabe? Se Jesus não tivesse falado ali com eles, poderia surgir isso dos discípulos acharem que eles eram os taus porque eles andaram com Jesus. Vocês entendem? E aí vamos supor, Paulo, depois que Paulo surge lá, pregando pros gentios, aí o povo ia começar a achar, uai, o que é isso, Paulo? Você tá se achando? Porque você nem andou com Jesus, a gente andou. Tem só um exemplo aqui, vocês entendem? Que poderia muito surgir isso. E aí é muito bom que Jesus traz isso pra mostrar pra eles de que vocês não são melhores que ninguém por terem andado comigo, por saberem o que vocês sabem, vocês não são melhores do que ninguém. E fica aí pra vocês também. Tem muitos cristãos hoje em dia que se acham muito melhores, sabe? Que tem essa visão de que eu sou melhor porque eu conheço, porque eu sou estudado, porque eu sei, porque eu sou best friend de Jesus Cristo. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Você é tanto pecador quanto alguém que tá no mundo. Você peca diariamente também. A diferença é que você tem o banho tomado e tem lavado os seus pés todos os dias. E precisa lavar os seus pés todos os dias. Essa é a diferença só. O que você precisa fazer é mostrar esse lugar de tomar banho. Gente, vocês estão entendendo a visão que eu tô tentando passar pra vocês? Mostrar pra essas outras pessoas que estão sujas também. Só isso que a gente precisa fazer. Entender que a gente não é melhor do que eles. Nós não somos melhores do que ninguém, entende? Só temos que apresentar Jesus pra essas pessoas porque Ele é o maior, Ele é o melhor, somente Ele. Uma coisa que é bom a gente pensar também é que nós somos os discípulos dessa era, sabe? Tipo, desse tempo, eu e você, nós somos os discípulos. Então, esses recados, principalmente desses capítulos pro final do Evangelho de João, é Jesus dando recados e conselhos ali diretos pros seus discípulos. Então, entendendo que nós somos os discípulos daqui, peguem esses recados pra vocês, sabe? Peguem pro coração de vocês e levem pra vida de vocês. A vida, Nessa caminhada cristã, vocês precisam entender isso. O primeiro passo aqui é entender essa humildade. Nós não somos melhores do que ninguém. Amém? Vamos continuar. Agora vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que você aí sabe dessas coisas, feliz você será se você praticar essas coisas também. Amém? Vamos continuar nossa leitura agora no versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês, continua Jesus dizendo. Conheço os que eu escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura.
Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Já estava escrito sobre isso. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Então, Jesus, basicamente, ali está esperando, está preparando os discípulos para contar essa frase que ele vai falar agora há pouco. Aqui, ó, vai falar agora. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Mais uma vez, a última vez que aconteceu isso foi lá com Lázaro, né? Foi lá com Lázaro que Jesus perturbou-se em espírito. E ele perturbou-se em espírito aqui. Calma, deixa eu achar onde eu tava. E declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Puta, jogou a bomba. Jogou a bomba, assim, pra todo mundo. Eu gosto muito de tentar imaginar, gente, a cara dos discípulos nesse momento. Um olhando pro outro. Todo mundo assim pensando, meu Deus. Quer dizer, Jesus. Meu Deus, né, também, né, que eles estavam lá. Quem que será? E um olhando pro outro assim, e Judas ali, ó, na cala dela, porque ele sabia o desejo do coração dele. Isso é muito forte. Agora todos ficam em pânico. Pois é, Cleito, então. E aí Jesus diz isso, um de vocês me trairá, jogou-se a bomba. Não falou quem por enquanto, só jogou. E aí, Judas sabia que era pra ele, gente, porque no começo diz que o inimigo plantou no coração de Judas. Então isso virou um desejo dele ali, sabe? Começou ali, ó, no coração dele, tipo, e se eu fizesse isso? Nossa, ia ganhar uma grana se eu fizesse isso aqui. Já começou a plantar ali no coração dele. Isso começou a virar um desejo dele. Vocês conseguem entender isso? Que a carne de Judas estava pedindo por isso, pra ele fazer isso. E aí Jesus já deixa ali claro, um de vocês me trairá. Ele já entende ali o recado, mais uma alfinetada, e fica ali mais calado. E aí continua. Versículo 32. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, para quem não sabe, nunca leu João, discípulo, ele tinha um costume de se referir a ele mesmo, como o discípulo que Jesus amava, porque segundo ele era esse discípulo, né? O discípulo que Jesus amava. Não julgo, porque talvez se eu fosse escrever eu faria um pouco assim também, mas não tem problema nenhum. Enfim, João, ele tá ali, e aí ele tava deitadinho ali, reclinado, ao lado de Jesus ali. Aí Simão Pedro faz sinal para João, ó, fez sinal para este discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Então imagina a cena, gente, João ali perto de Jesus, Jesus solta essa bomba, Pedro lá do outro lado olha para João e faz sinal, tipo, pergunta para ele, quem que é, entendeu? Aí, versículo 25, inclinando-se este discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Quem que você tá falando, Jesus? Quem que é esse moço aí? E aí respondeu Jesus. Eu acredito muito que Jesus não respondeu para todos os discípulos aqui, gente. Não vou saber dizer se isso aí é certo ou não, porque não diz aqui se ele falou em alta voz, se ele falou só para João, que perguntou para ele, né? Mas pode ser que teve ali, que Jesus só falou isso direto para João. A gente vai entender o porquê. Quando João pergunta para Jesus quem que ele tá falando, Jesus responde, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Calma. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Jesus disse isso para João. A pessoa que vai me trair é quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Gente, por que eu acredito que só João sabia disso ali? João e talvez Pedro, né? Que Pedro pediu para João falar com Jesus ali. Mas acho que talvez só João. Por quê? Porque vai dizer aqui nos próximos versículos de que ninguém entendeu o que estava acontecendo. Jesus, ele pega, fala com João ali, ó, a pessoa que eu der um pedaço de pão molhado, ele que vai me trair. Jesus pega, molha o pão, coloca no prato de Judas
e diz: o que você está para fazer, faça depressa. Só fala isso para Judas. Todo mundo em volta fica sem entender, ó. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava... Calma, versículo 28. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então, assim, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Por isso que eu acho que Jesus não falou isso em alta voz, entendeu? Porque eu acho que daria para entender, né? Não sei, gente. Enfim. E aí, diz aqui que assim que ele comeu o pão, o inimigo entrou ali nele, ele deu completa brecha para Satanás entrar em Judas ali. E isso faz a gente pensar lá do começo, onde diz que o inimigo tinha ali plantado uma sementinha ali, não diz assim, né? Mas enfim, diz que estava ali o desejo começando a crescer ali no coração de Judas. E dá pra gente falar um pouquinho sobre desejos aqui. Porque a gente já comentou sobre isso, nós temos em nós a carne e o espírito. E os dois estão em uma luta travada ali, né? Uma guerra que só Jesus na causa. E a gente tem essas duas opções, sabe? Alimentar a carne, os nossos desejos, as nossas vontades, que não condiz com Cristo, não condiz com a palavra, ou manter os olhos focados em Cristo e tampar os ouvidos para os desejos do nosso coração e as nossas vontades. Mas o que Judas fez? Ele quis o outro lado, que talvez ele pensou que ia favorecer a ele, não sei qual era o pensamento dele, mas ele não olhou para Cristo, entendem? Mesmo andando todos os dias com Jesus, ele não olhou para Cristo. Isso é muito complicado, porque muita gente acha que pelo fato de estar na igreja, você está livre do inimigo querer plantar alguma coisa no seu coração, você tá livre dos desejos, você tá livre de tudo, sabe? Que eu sou crente e tudo mais, mas você não tá livre disso. Você precisa correr disso, entende? Você precisa fugir disso todos os dias, mais uma vez lembrando, você precisa lavar os seus pés todos os dias. Jesus deixou claro isso. Mas aí você tem essa escolha de querer ou não. Não penso que sejamos diferentes de Judas. Não somos, Cleiton. Não somos mesmo. Não somos diferentes. É isso que eu tô falando. Todos os dias a gente tem essas duas opções. Ou lavar os pés, ou ficar com os pés sujos. Ou seguir a Cristo, ou dar ouvido aos nossos desejos, ao nosso coração, que é enganoso, à nossa carne, às nossas vontades. A diferença é que Judas, ele escolheu ouvir os desejos dele, a vontade do coração dele que estava ali gritando, né, que o inimigo colocou. É importante a gente lembrar que foi o inimigo que colocou, e a Bíblia deixa isso claro. O inimigo colocou o desejo em Judas, Judas escolheu seguir esse desejo e isso deu brecha para que o inimigo entrasse em Judas. Lembram do que eu falei? Quando a gente escolhe estar agarradinho com Cristo, o inimigo não consegue tocar na gente, lembra que eu falei isso? Mas ele vai usar de tudo em sua volta para te afastar de Jesus. E quando te afastar de Jesus, ele consegue, você dá brecha para que ele entre em você. O que a gente não pode permitir é que a gente se afaste de Jesus. Entende? Então, independente da luta, provação ou dos desejos que estivemos ali enfrentando, desejos que o inimigo colocar no nosso coração, não se afaste de Jesus. Não escute a voz de estranhos, só escute a voz do seu pastor. Só escute a voz de Cristo. Porque ele vai nos direcionar para o lugar certo, ele vai lavar os nossos pés, ele vai nos dar um caminho, uma direção correta a seguir. Então, enfim, é isso, gente. Ó, vamos lá. Versículo 31. Aí Judas comeu o pão. A moto. Judas comeu o pão, o inimigo entrou em Judas, ele saiu de perto de Jesus, né? Foi para longe. Isso era de noite. Versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Meus filhinhos, isso aqui eu me derreto, gente. Não posso ver Jesus chamando a gente de filhinhos, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Versículo 30, apesar de que ele vai, né, falar bem reto aqui agora, mas eu acho muito fofo.
Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês, tá certo? Se vocês se amarem uns aos outros. Amém, glória a Deus. Gente, eu consigo muito imaginar a cara dos discípulos, sabe? Eu imagino muito que eles estavam ali desesperados por entender que Jesus, que ficou esse tempo todo com eles, estava ali dizendo para eles que não iria mais estar com eles, que em breve eles procurariam por Jesus, mas o lugar onde Jesus estaria, eles não conseguiriam ir. Então imagina como é que eles estavam se sentindo, sabe? Eles deviam estar, assim, arrasados. Mas isso aqui que Jesus disse é muito lindo. Jesus disse: eu deixo aqui um novo mandamento para vocês. Vocês precisam amar uns aos outros. Amem uns aos outros. Porque este amor, se vocês tiverem esse amor, todos vão conseguir ver que vocês são meus discípulos. Esse amor que vocês vão mostrar vai deixar claro de que vocês me seguem. Que lindo, né, gente? Glória a Deus. A gente tem falado sobre isso desde o começo da live, muito antes de ler o capítulo, porque a gente citou aqui o João e a ajuda que a gente está pedindo para ele. E a gente citou sobre isso, a gente falou: gente, nós somos irmãos, precisamos nos ajudar como família. Eu falei isso com vocês. Isso aqui, quando a gente lê agora, mostra mais disso, sabe? Mostra que precisamos estar prontos para ajudar, prontos para amar. E que venhamos pedir isso diariamente para o Senhor, porque é um dos mandamentos. Que venhamos falar: Jesus, é muito difícil, gente, amar o próximo, sabe? Amar quem nos ama é muito fácil, né? Igual, amar vocês aqui é muito fácil, eu amo vocês demais. É muito fácil. Mas amar aquela pessoa que nos rejeitou, aquela pessoa que nos trata mal, aquela pessoa que foi cruel com a gente, sabe? Amar os nossos inimigos é muito difícil. É muito difícil. Mas quando a gente pede e fala: Senhor, me ensina a amar o meu próximo. Me ensina a saber perdoar. Me ensina a amar de verdade. Não um amor fingido. Um amor só de aparência. Mas um amor mesmo, sabe? Amar mesmo. Amar e esquecer todo o mal que a pessoa fez. Peça ao Senhor. Ore por isso, gente. Ora de verdade. Vamos terminar esse capítulo com Pedro, mais uma vez. Pedro tenta ajudar a gente, tadinho. Ele tenta ser simpático, mas às vezes ele não consegue. Eu fico com dó dele, ó. Versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde, né? Em breve a gente vai aí estar juntinho do mestre, glória a Deus. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Que lindo! Seria muito mais bonito se Jesus não cortasse Pedro ali na hora. Jesus vira para Pedro e fala: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, assim que o galo cante, você me negará 3 vezes. E acaba o capítulo assim, Pedro levando, né, já só um nocaute. Tadinho, gente, ficou com dó. Mas não deixa de ser bonito o que Pedro falou, né, gente? Muito bonito ali também. Mas, basicamente, Jesus estava ali só dizendo para Pedro o que aconteceu. Eu ia falar que o que me deixa um pouco nervosa com Pedro, porque ele já sabia o que ia acontecer, né, gente? Jesus já tinha falado com ele, mesmo assim ele faz. Só que aí eu vou lembrar da minha vida, da nossa vida aqui, não tem como a gente questionar muito, né? Porque várias coisas aí, Jesus nos avisa, a gente tem noção de que é errado, mas na hora do impulso a gente vai lá e faz, só vai pensar depois. Foi assim com o Pedro também. Enfim, acontece. E aí, acabamos mais um capítulo pra glória de Deus. Que capítulo lindo, gente. Capítulo maravilhoso. Falamos sobre vários assuntos aqui extremamente importantes pra caminhada cristã.
Vamos agora falar as coisinhas que eu anotei aqui. Ó, as coisas que eu anotei foram, em primeiro lugar, deixa só eu... Tô bem. Nós somos os discípulos deste tempo, então essas instruções também são pra nós. Isso aqui eu, né, nem anotei, tipo, né, não é uma parte das anotações, só deixei isso aqui de título pra eu entender e falar pra vocês, mas já falei com vocês, né? Todas essas instruções, esses capítulos que vão vir aqui, é muito importante que você que tá lendo aqui junto, que a gente aqui, nós, que venhamos, tá certo? Que a gente venha ler essas instruções e guardar no nosso coração, na nossa mente, sabe? Guardar com toda a força do mundo ali. Guarda, gente, só guarda. Eu anotei, em segundo lugar, que venhamos orar por amor verdadeiro, para que Jesus nos ajude a amar até os nossos inimigos. Acabamos de falar sobre isso. Que sejamos humildes. Entendemos, que venhamos entender que sem Deus nós não somos nada. Que venhamos pedir todos os dias para que Jesus limpe os nossos pés. E... acho que é isso. E amem uns aos outros, é isso. Acho que já foi tudo. Glória a Deus, gente. Que bênção, glória a Deus. Que capítulo lindo também. Foi abençoado demais esse capítulo. Assim como os outros, né? Para a glória de Deus.